4 horas mais 16 minutos de volta aqui com o Bandeirantes Acontece. E olha só, a pouco conhecida trajetória da primeira-dama Maria Tereza Goulart, a viúva do ex-presidente João Goulart, e a sua amizade com o estilista Denner Pamplona de Abreu serão retratadas no espetáculo que chega a São Paulo, no Teatro Avarrés, estreia 16 de março. Maria Tereza e Denner. Estamos em contato aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes com a atriz Ângela Dipp. Fala, Ângela, como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, e vocês, ouvintes, tudo certo? Ô, Ângela, existe um desafio, não é? Que é viver uma personagem real e que tem uma história, não é? A viúva do ex-presidente João Goulart. Queria entender um pouquinho do seu processo, não é? Porque quando você dá vida a um personagem fictício, você tem uma liberdade criativa até, não é? E nesse caso, como foi o seu laboratório, o seu processo e até se existiu um contato com a própria Maria Tereza Goulart? Bom, tudo começou através do livro do Wagner William, uma Mulher Vestida de Silêncio, que eu procurei para fazer uma adaptação teatral, e aí nesse livro tem conta da amizade dela com esse estilista, né, com o Denner, que trouxe praticamente, foi o precursor da alta costura no Brasil, e ela era uma mulher culta, mas muito jovem, 19 anos, que veio do interior, lá da fronteira de São Borja, que por acaso é uma cidade que eu nasci também, já era casada com o Jango, e de repente, de uma hora para outra, ela virou primeira-dama. Então, ela era uma mulher elegante, mas muito simples, e ela era meio cobrada pela imprensa, a questão da aparência, ela era uma mulher belíssima. E então os dois se encontraram, né? Ele ajudou ela a construir essa figura de primeira-dama, mais sofisticada, e ela também ajudou o Denner a projetá-lo mais ainda, porque afinal de contas ela, né, era a primeira-dama. O Denner tinha muita entrada na sociedade paulistana, na elite quatrocentona da época, a gente está falando aí de 60, 61, e então tinha uma coisa, né, de quem não é quatrocentão e tal. Então o Denner ajudou ela a ter essa entrada nessa elite, ela projetou o Denner nacionalmente, ficaram muito amigos, os dois tinham 20 anos, os dois, e até hoje não, né, porque o Denner faleceu, mas eu estive com a Maria Tereza no Rio de Janeiro, onde ela mora, e aí conheci e tal, conversamos, e ela contou, o livro é muito detalhado, né, fala muito da amizade deles, mas claro que a peça, eu mesmo falei para ela, Maria Tereza, você vai assistir, mas é livremente inspirado, né, porque deve ser difícil você se ver retratada, e obviamente que algumas coisas não são exatamente como foram e tal, então ela já está avisada. O que eu não sou parecida com ela, né, a Maria Tereza, sou baixinha como ela, sou gaúcha como ela, tenho essa coisa rural como ela também, essa coisa autêntica, né, que ela tem, mas assim, fisicamente não sou parecida, ela é tipo aquela coisa mais moreninha e tal, então tem que pegar a essência, né, do personagem, e também a gente está usando esse bate-papo dos dois com o fundo histórico, né, de uma época que foi tão cara, né, para o Brasil. A partir dali nós tivemos 21 anos de ditadura, e aqui temos um barulho agora do lugar onde eu estou ensaiando, uma sirene. Falei ditadura, tocou uma sirene, gente. E então a peça assim tem essa coisa leve, né, de um papo sobre moda, e eu visto isso e põe brinco e não veste essa cor, etc e tal, e no meio disso a gente vai contando a história dessa época, né, que começa quando ela vira primeira-dama e depois ela vai para o exílio, e aí tem a visita do Denner, então tem o tempo, né, muda de 20 anos para 30 anos, né, temos 10 anos aí a peça versa nesse tempo, mas é tudo com licença poética, né, então estou esperando as pessoas para assistirem, para ouvir essa história que muita gente não sabe quem é o Denner, e muito menos quem é a Maria Tereza, né, que ela foi considerada uma das mulheres mais lindas, ela era comparada com a Jacqueline Kennedy, que era considerada a primeira-dama mais bonita do mundo, e aí de repente apareceu uma primeira-dama brasileira que era tão ou mais linda que ela. E aí a imprensa falava muito sobre isso, né, porque ia ter um encontro das duas primeiras damas e tal, que não houve, mas foi um buchicho, né, porque
Era uma época também que o Brasil estava... tínhamos Maria Esther Bueno, que foi a primeira tenista brasileira a vencer o campeonato, o Pelé, Garrincha, Éder Joffre, a capital, Brasília, né, o Oscar Niemeyer, o pagador de promessas, com o Brasil ganhando Cannes. Então era uma época que o Brasil estava assim bombando, né, como se diria hoje. E é isso. Angela Dipp, o livro do Wagner William é extraordinário, né? Uma Mulher Vestida de Silêncio, ele conta a vida desde a infância na fazenda, o nascimento dela, né? E ele viajando ali numa carroça, né? E é um negócio extraordinário, até as dúvidas sobre a data de nascimento. Era comum na época, você tinha aquelas manipulações de data para casar mais cedo, etc. Só que ela atravessa, como você frisou, um período extraordinário da história brasileira. É bom lembrar que o Jango foi ministro do Getúlio, então ela também viveu, inclusive, o drama da morte do Getúlio. Ele foi vice ali ele participou do governo do JK. Ele foi vice do Juscelino no Juscelino ele teve votação, a votação dele foi maior que a do Juscelino, foi maior porque que a do na Juscelino. época eram separadas, né, as chapas. Tanto que João Goulart e Jânio não eram da mesma. O João Goulart e Jânio quase não eram da mesma chapa, né? E ele foi eleito vice do Jânio. E ela viveu tudo isso, e é interessante quando o livro trata da relação com o Denner. Inclusive, tem umas passagens ali que o Wagner William enfatiza, né? O João Goulart gostava do Denner, né? Ele dava muita risada, né? Da maneira como o Denner o tratava. Então, era uma relação muito amistosa. E, ao mesmo tempo, ele acabou sendo testemunha de um período dramático, né? Toda aquela pressão que acaba resultando na saída do João Goulart, no golpe militar e nos 21 anos de ditadura. A peça, embora tenha essa leveza que você frisou, ela mergulha um pouco nessa tensão política? Sim, a gente tem vários repórteres né, dando as notícias do golpe, tem o Comício Central, que é uma coisa, um evento importantíssimo no Rio de Janeiro, que o Jango discursa, tem a questão das ligas camponesas, tudo, e é uma coisa que hoje em dia conversa com o momento atual, né, porque a desculpa era que o Jango era comunista, né, e hoje em dia tem isso, né, se você não é do governo, você é comunista. Então, enfim, tem gente que fala, né, que o Brasil ficou mais próximo do comunismo na Copa de 58, quando jogou com a Rússia. Foi a única vez que a gente esteve perto de estar comunista. Mas, sim, a peça inicia bem... Na verdade, tem uma brincadeira de tempo. Ela começa em 78, quando o Denner falece, e aí passa... É como se fosse a lembrança da Maria Tereza, do encontro com o Denner. Aí passa pelo início dela como primeira-dama, e depois termina no exílio. Então, ela tem um arco dramático, assim, que tem uma hora que a peça pesa um pouco mais, que é justamente quando ele é deposto, e ela vai para o exílio, e o Denner a visita no exílio. Ele foi uma das únicas pessoas, praticamente, que esteve no Uruguai visitando. E aí, depois, ela conta da morte do Jango, então tem esse momento, sim, que a gente fala sobre... É óbvio que eu até coloquei dados históricos, porque não me interessava fazer uma peça que fosse superficial, assim, sobre esse momento tão importante. Então, a gente coloca, assim... a gente já teve feedback de pessoas que assistiram e falam, isso eu estudei na escola, que aconteceu, o plebiscito, enfim. Então, sim, não é uma aula de história, mas eu acho que saindo dali você vai, eu não sei direito como é que foi isso, eu vou lá pesquisar, sabe? Porque é interessante, né, eu como artista, você falar dos personagens do nosso país, falar da história do nosso país. Eu não tenho muito interesse em comprar direitos de peças de fora, porque eu acho que a gente tem muita história e muito personagem feminino para fazer dramaturgia, para fazer filme, séries.
do nosso país, né? Que eu acho isso super interessante. Do norte ao sul, um país tão grande, né? Aconteceu tanta coisa que a gente sabe que a gente não sabe. Aliás, Ângela, esse livro, eu acho que ele permite assim umas 20 peças, né, com aspectos diferentes, Sim. abordagens diferentes. Né? Você falava da visita ao Jango e à Maria Teresa no Uruguai, há uma visita feita pelo Carlos Lacerda, e ele e Jango eram inimigos políticos, né? E ali eles se aproximam, há um representante do JK também, né, que eles tentam fazer uma frente ampla para combater o governo militar. Na peça a gente fala sobre isso. Eu gostaria de ter falado até mais, porque assim, eu lendo o livro e também conversando com a Maria Teresa, ela fala, um dia eu atendi o telefone, era o Fidel. E eu falei, ai, Jango, tem um cara que chamando Fidel, e ele é o Fidel, Teca, chamava de Teca. E ela tem uma foto autografada do Che Guevara, enfim. Aí tem o Perón esteve na fazenda deles lá, ela fala que o Juscelino Kubitschek andava de pé no chão na casa dela, que ela fritou bife para o Juscelino, que ela fez almoço para o Lacerda. Essa história do Lacerda, a gente fala, ela conta para o Denner, assim, tu não sabe quem teve aqui, se eu te contar tu não vai acreditar, fritei até um bife para ele, o Carlos Lacerda. E aí ela fala, era uma reunião importante contra o regime militar, a frente ampla e tal. E tem até uma passagem, né, que o Jango não falou isso para ele, mas a gente fala como se ele tivesse falado, que o filho mostra o caderno escolar e o João Vicente, né, o filho, e o Jango diz para o Lacerda, por tua culpa os meus filhos foram alfabetizados em espanhol. E o Lacerda se emociona. A história não é exatamente assim, mas aconteceu, né, essa coisa do caderno escolar e tal. Então, o que deu, a gente colocou, assim, mas tem muito, dá para fazer, como você falou, dá para fazer, inclusive vão fazer um filme sobre esse livro, mas eu fiz um recorte, né, que é muito bom. Primeiro que eu não tenho condição de fazer mal e mal, como diz, né, uma peça de teatro. Então a ideia do recorte, eu lendo o livro, eu falei, nossa, aqui tem uma coisa interessante desses dois, não é? Aí a gente contatou o Vendramini e ele aceitou o desafio, né? Mas eu falei, é só essa história dos dois, assim, né? Dessa amizade deles. Então resultou num jeito factível, né? Sobre de apresentar essa história. Claro que o Danilo tem mais perguntas aí, mas inclusive para que você diga para os ouvintes da Bandeirantes quando é a estreia, onde será, enfim, todos os detalhes são fundamentais, que é o que todo mundo quer saber. Como faz para assistir a peça. Mas uma última da minha parte. A morte não sei se você chegou a tratar disso com ela, ou só especificamente do Denner, da relação com o Denner, porque a Maria Teresa foi vítima de muitas mentiras, muitas. Ao mesmo tempo que havia essa coisa da imprensa explorar a comparação dela com a Jacqueline Kennedy e tal, mas ela foi vítima de muitas mentiras, políticas e pessoais, né? E até na morte do Jango, que teve aquele ataque do coração, até naquele momento tentaram inventar mentiras a respeito da Maria Teresa. Ela abordou um pouco o quanto ela foi vítima das mentiras quando ela foi primeira-dama e depois no exílio? Uma das frases dela é assim, quanto mais a imprensa me esquece, mais eu sou feliz, né? Ela tem várias coisas que ela fala da imprensa no livro. Tem uma história que eu abordo, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção no livro, é que assim, tinha o início da alta costura, era nessa época, tinha o início das fake news, o início das colunas sociais, o Ibrahim Suede. Então essa coisa que hoje a gente vive tanto de cancelamento e de celebração, ali que começou isso, né? Esse poder. E ela ficou muito chateada com uma história do Chico Anísio, que fez tinha um quadro de humor que era uma mulher infiel que traía o rico coronel João Pessoa Limoeiro, e o nome dessa personagem era Maria Teresa. Anos depois ela confrontou o Chico Anísio, ele falou que ele nunca teve intenção de satirizar, que foi por acaso que entrou o nome Maria Teresa e tal. Mas aí todo mundo dizia que ela era infiel, né? Então, e ela sabia, né, que atingir ela era atingir o presidente. Tinha coisa orquestrada até dos Estados Unidos. Na época tinha lá o embaixador, acho que era Lincoln Gordon e tal. Então, eles sabiam desse poder, né?
mexer com a esposa, falar como é que fala, da honra dela e tudo, era atingir o Jango também. Então isso interessava, como até hoje a gente sabe que funciona, cada vez a gente sabe mais, né? As fake news servem para isso, mas eu já esqueci o que você perguntou, mas sobre a morte. Quando eu conversei com ela, li o livro 2 vezes e tal, mas ela falou assim que ela se emocionou muito quando ela chegou em São Borja e viu os peões, os trabalhadores da fazenda, vestidos de bombacha, todos na estrada, chamando o nome do Jango, acenando com lenços e tal. Ela me contando isso, ela já se emocionou, assim, né? E porque ele era fazendeiro rico, né, de São Borja, mas pelo que se sabe, assim, ele era uma pessoa muito legal, assim, além de ser um pacifista, um democrata e tal, ele era preocupado com as questões dos trabalhadores. Quando ele foi ministro do Trabalho, foi ele que aumentou, parece que em 100% o salário mínimo, por isso ele foi até despedido pelo Getúlio, mas isso se manteve. E eu também tenho uma história pessoal, assim, o meu pai conheceu o Jango, né, a minha mãe viajou no jatinho dele, não era jatinho, era um teco-teco da época, então tem também essa questão que para mim é muito cara, assim, do meu pai, que faleceu há 3 anos, meu pai é gaúcho, aquela coisa, né, aquela coisa bairrista, assim, que é uma mística que tem da fronteira, do sul e tal, então tudo isso está misturado, né. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, sem dúvida, sem dúvida. Ô, Ângela, só para falar também que é uma retomada importante do setor, né, do teatro, a indústria do entretenimento voltando com toda a segurança. Então é muito legal, né, ver a casa cheia, né? Eu tenho ido já em algumas peças, em alguns espetáculos, né? E reforçar aqui para o nosso ouvinte, tem muita gente no nosso chat do YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, e também no nosso WhatsApp, perguntando, né, onde posso comprar o livro, onde eu posso assistir a peça. Então vamos passar aqui direitinho para o nosso ouvinte. A peça estreia no dia 16 de março no Teatro Eva Rés, que fica dentro do Conjunto Nacional ali da Avenida Paulista. Apresentações às quartas e quintas-feiras, sempre às 9 horas da noite. Não, às 20. Às 20 horas. 20 horas, então 20 horas, 8 da noite. E a temporada, a princípio, até o dia 28 de abril. Ângela Dipp e Tiago Carreira em Maria Tereza e Denner nessa retomada. É a sua volta também depois da pandemia, não é, Ângela? Eu fiz algumas coisas online e tal, mas assim, claro, presencial vai ser o meu retorno. O Tiago Carreira, que faz o Denner, até a própria Maria Tereza falou, né? Você não é parecida comigo, mas ele é muito parecido com o Denner. Então é isso, quartas e quintas, às 8. A peça é curta, a peça tem 1 hora no máximo, tá? Então a pessoa pode sair às 9 e ainda assistir, ir no cinema, ler uns livros. É um lugar tão maravilhoso ali, o Conjunto Nacional, a Livraria Cultura. É uma delícia poder estar de volta, né, com o espetáculo. Então tá todo mundo convidado. Dá para comprar pelo Simpla, dá para comprar. E espero que a peça tenha vida longa, né? Que a gente consiga viajar por aí. Tem o Instagram da peça que chama Maria Tereza Denner. O Instagram é Maria Tereza com H e Z, Maria Tereza Denner. Também tem o meu, que é Ângela Dipp, né? DIPPE. E é isso. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece, com a atriz Ângela Dipp, que se prepara, está na expectativa aí para a estreia do espetáculo Maria Tereza e Denner no Teatro Eva Rés. Ângela, obrigado, viu, mais uma vez aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes, e estarei lá na estreia com vocês, viu? Tá bom, queridos, então muito obrigada. A peça tem a direção do Ricardo Grasson, o texto é do Vendramini e o livro chama Uma Mulher Vestida de Silêncio, que tá aí, é só comprar do Wagner William. E eu espero vocês, então, ouvintes, e vocês, entrevistadores, lá no Teatro Eva Hertz, quartas e quintas, às 20 horas. Beijo. Obrigado, Beijo Ângela. grande, obrigado, Ângela. Obrigado. E lembrando que o livro facinho de encontrar, viu? Tá, o livro é um sucesso. Uma Mulher Vestida de Silêncio, do Wagner William. O pessoal encontra fácil aí nas livrarias de qualidade, viu, Danilo? Não, é sensacional. Então agora o livro que virou, inspirou aí esse espetáculo, né? Maria Tereza e Denner no Teatro Eva Rés. A gente vai para um rapidíssimo intervalo, depois na volta a gente vai repercutir aqui na Rádio Bandeirantes